Acho que muitos médicos não entendem que os mecanismos de entrega de energia estão na raiz de todas as condições patológicas. Quase sem exceção, são vitais para prevenir e reverter a demência, prevenir e tratar o câncer e também doenças cardíacas. Se você produz energia anaerobicamente, gerando ácido lático, obtém duas moléculas de ATP. Aerobicamente, via mitocôndrias, de uma molécula de acetato, obtém-se 36 moléculas de ATP. É mais eficiente queimar aerobicamente. Ácido lático inibe mitocôndrias, levando ao colapso. Estes são os 5 suplementos que recomendo para a fadiga patológica. Tome o pacote mitocondrial. Eu provavelmente adicionaria creatina também, porque é um benefício comprovado para melhorar a função mitocondrial e, portanto, músculos maiores. Então, energia é tudo. Energia é a diferença entre a vida e a morte. É vital. Sara, sua área de especialidade favorita é a fadiga. E logo de cara vamos mergulhar a fundo nesse assunto porque é algo que me intriga bastante, mas o que me deixa curioso, como esse quadro clínico difere de alguém que está apenas se matando de trabalhar e está cansado. Não difere, é o mesmo. O ponto é que os princípios para tratar a fadiga valem para os patologicamente fadigados, para quem tem energia normal e quer mais, e para melhorar o desempenho de atletas de ponta. Aplica-se a todos os casos. Fadiga patológica é quando se paga o preço no dia seguinte. E adivinha? Atletas que se esforçam ao limite pagarão o preço no dia seguinte, ou seja, não repetirão o desempenho porque literalmente se esgotaram. Então, obviamente, a vida é um ato de equilíbrio. E sim, seria adorável ter energia ilimitada que pudéssemos gastar e fazer todas as coisas que gostamos. Temos que ganhar essa energia. Penso que energia é como dinheiro. Difícil ganhar, divertido gastar. E a outra coisa realmente importante sobre a fadiga, e o que é vergonhoso é que eu acho que muitos médicos não entendem isso, é que os mecanismos de entrega de energia estão na raiz de todas as condições patológicas, quase sem exceção. Eles são vitais para prevenir e reverter a demência, prevenir e tratar o câncer e também prevenir e tratar doenças cardíacas. Então, é um tópico tão importante e se alguém vem a mim e eu não tenho certeza do que está acontecendo ou é um quadro clínico confuso, eu sempre começo com os mecanismos de entrega de energia. E da mesma forma, se eu tenho um terapeuta e faço fins de semana de treinamento, eu digo que sempre começamos com os mecanismos de entrega de energia. Para ensinar bem seus pacientes, você deve fazer isso você mesmo. Dar o exemplo. Se não consegue, seus pacientes também não conseguirão. Então, energia é tudo. É a diferença vital entre vida e morte. Tudo bem. Bem, vamos entrar nesses mecanismos e falar sobre o que são e como eles dão errado. A analogia que gosto de usar é a do carro. Para ele andar, você precisa do combustível certo no tanque, o que se relaciona com dieta e função intestinal. E precisa de oxigênio, ligado às técnicas de respiração. Então você precisa do meu assunto favorito, o motor mitocondrial, e praticamente toda célula viva em todo o mundo natural, exceto por algumas leveduras e bactérias primitivas, é movida por mitocôndrias. É um motor comum que move toda a vida. Precisamos para nós, mamíferos e animais vivos, do acelerador da tireoide, que controla a velocidade das mitocôndrias. E também da caixa de câmbio adrenal, que ajusta essa velocidade. Isso nos permite acelerar em resposta a uma demanda. Se um tigre dentes de sabre pula na minha frente, tenho que correr os 100 metros mais rápidos e subir naquela árvore, senão viro o café da manhã. Para isso, precisa-se de produção massiva de energia. Para conseguir. Então essa é a analogia que eu gosto de usar. Mas nós sempre começamos com o combustível no tanque. E para muitas pessoas, isso é tudo o que elas precisam fazer. Se elas acertarem a dieta e a função intestinal, todo o resto se encaixa. E é a primeira coisa que elas têm que fazer. E também é a coisa mais difícil que elas têm que fazer, porque significa mudar os hábitos de uma vida inteira. E na minha opinião, o principal obstáculo que realmente atrapalha o progresso é o vício. E é o vício em açúcares e carboidratos que é o maior obstáculo. E se você consegue largar o açúcar e os carboidratos, e adivinha? 99,9% dos ocidentais são viciados em açúcar e carboidratos. A curto prazo, isso te dá uma pequena dose de energia, mas piora muito as coisas. A longo prazo. E isso é uma coisa importante. Então,
Eu falo sobre uma dieta paleocetogênica, mas isso vem de várias formas. Meus pacientes mais doentes, em pior estado, geralmente começam com dieta carnívora. Uma dieta carnívora é muito simples de preparar. As regras são claras. Se vem de animal, carne, peixe, ovos ou manteiga, manteiga é ótimo alimento carnívoro. Essas são as regras. Simples, satisfatória e de baixa toxicidade. As pessoas esquecem. Se você olhar a vida do ponto de vista de uma planta, ela não quer ser comida. Agora, você e eu também não queremos ser comidos, mas podemos fugir. As plantas não podem fazer isso. Então, para que possam fazer, para se protegerem, elas se tornam o mais venenosas e tóxicas possível. E devem ser venenosas, tóxicas contra bactérias, leveduras e vírus. Todo material vegetal é intrinsecamente tóxico. Felizmente, temos um ótimo sistema hepático de desintoxicação que lida com muitas dessas toxinas. Para muitos, e estamos todos intoxicados, poderíamos falar o dia todo sobre isso. Para os intoxicados, isso é mais uma carga sobre o fígado. E para o fígado desintoxicar, adivinha? Ele precisa de muita energia, precisa de muitas matérias-primas e essas pessoas geralmente são deficientes. Então, a dieta carnívora é muitas vezes a maneira mais fácil, mais rápida de começar. Alguns não conseguem encarar essa perspectiva no início, mas a perspectiva é pior que a realidade. Como digo aos pacientes, apenas faça. O ponto principal da dieta é baixa em carboidratos, alta em gordura. Deveríamos abastecer o corpo com gordura. Para energia. A razão é o combustível preferido das mitocôndrias. Como disse, as mitocôndrias são os motores do nosso carro. Então, eu tenho a caminhonete velha lá fora que funciona a diesel. Ela anda com gasolina, um pouco, mas não gosta. Ela funciona muito melhor com diesel. É o mesmo conosco, humanos. Podemos funcionar com açúcares e carboidratos, mas é prejudicial ao motor. Queimar açúcares e carboidratos nas mitocôndrias produz muitos radicais livres e gases de escape, que são muito prejudiciais. Se funcionamos com gordura e cetonas, estas são o combustível mais desejável. Passam pelas mitocôndrias facilmente, produzem mínimo de radicais livres, causam dano mínimo às mitocôndrias, aos motores do corpo, sendo o combustível ideal. Vou te contar uma história. Por favor, refere-se à Guerra do Golfo em 1991. O interessante é que disseram às tropas da linha de frente: não esperem, reabastecimento, recarga nos primeiros 5 dias. Vocês têm que carregar tudo o que precisam por 5 dias. E claro, se você é um soldado lutando no meio do deserto, a última coisa que você quer que acabe é a munição. Então esses caras se abasteceram com uma quantidade excessiva de munição, negligenciando a comida. No 3º, 4º e 5º dia, eles não estavam bem alimentados, hipoglicêmicos, tomaram decisões ruins. Foi aí que todas as mortes por fogo amigo ocorreram. Porque, pelo que entendo, mais pessoas morreram no Golfo por fogo amigo do que por fogo inimigo. Então, o Exército dos Estados Unidos comissionou a doutora Kieran Clark, pesquisadora da Universidade de Oxford, australiana, para descobrir os combustíveis mais eficientes para atletas e soldados da linha de frente, para carregarem o mais leve, o melhor. O melhor custo-benefício, o combustível mais leve com mais potência. Ela chegou ao ácido beta-hidroxibutírico. Nome feio, mas é no que a gordura é convertida para alimentar as mitocôndrias. Ela o produziu sinteticamente no laboratório. Então, o deu a atletas de classe mundial, remadores e corredores de ponta. Os melhores, tetra-atletas e ciclistas. Ela descobriu que quase todos melhoraram seu recorde pessoal. Por terem o combustível perfeito para as mitocôndrias, podiam correr e performar por mais tempo e em nível mais alto. Maratonistas, correndo com açúcares e carboidratos, se não comem. Batem no muro nas 17 milhas. Chamamos de bater no muro aqui. Americanos chamam de bonking. Batem no muro se não comem. Não é o caso dos atletas ceto, os ceto-adaptados, seja por estarem a tempo
ou abastecidos pelo ácido beta-hidroxibutírico da doutora Kieran Clark. Não batem no muro, podem correr e correr. O recorde mundial de maior distância em 24 horas é de um atleta ceto-adaptado, Mike Morton. Em 24 horas, ele correu 172 milhas. Sim, precisou de água, talvez eletrólitos, mas não comer. Corria com gordura. Gordura é o combustível perfeito para mitocôndrias. Para muitos, essa é a coisa mais importante que devem fazer. Bem fundamentado pela ciência, da qual falamos, há um vídeo maravilhoso no YouTube da doutora Kieran Clark que recomendo. Sabemos, por exemplo, que a demência pode ser revertida com dieta cetogênica. Por quê? É o combustível perfeito para o cérebro. Se você corta um pedaço de cérebro, ele não sangra. É branco, não é? Quem assistiu O Silêncio dos Inocentes lembra da cena final de Hannibal Lecter fatiando o cérebro. É branco, não é cheio de sangue. Se cortar meu músculo ou um bife, escorre sangue. Isso levanta a questão: como o cérebro recebe combustível? Ele é em grande parte gordura. Cetonas são incrivelmente lipossolúveis, passando facilmente da corrente sanguínea para o cérebro sem suprimento sanguíneo massivo. Então, o cérebro ama cetonas como combustível. E muitos líderes religiosos sabem disso. Os guerreiros samurais sabiam disso. Antes de qualquer altercação, antes de qualquer batalha, os guerreiros samurais jejuavam por 24 horas. Por quê? Eles estariam em cetose. Em cetose, seus cérebros funcionariam melhor, reflexos e músculos mais fortes. E adivinha? Precisa de ambos para sair vivo no final de uma batalha. Cetonas são o combustível ideal. E não precisa ser carnívoro para entrar em cetose. Cortar carboidratos já é um ótimo começo. As pessoas sempre me perguntam: o que você come? Um dia típico. O café da manhã seria bacon e ovos. Apenas bacon e ovos. Sem pão frito, sem batata. Apenas bacon e ovos. Delicioso. O almoço são as sobras da noite anterior. O que como no jantar? A entrada seria talvez uma lata de camarões ou peixe defumado ou um patê de azeitona muito bom. Fiz um patê de ovas de bacalhau, fácil de fazer. É só comer de colher. E o prato principal seria carne, peixe ou talvez mais alguns ovos. E vegetais verdes que eu mesma cultivo na horta. E a sobremesa seria creme de coco, que tem apenas 2% de carboidrato. E talvez algumas frutas do congelador. Eu tenho muita sorte. Tenho uma horta e um freezer sempre cheio de frutas vermelhas. Elas contêm pouco açúcar, e isso não me tira do estado de cetose. Não belisque. E adivinha, não precisa beliscar. A alegria da dieta é não sentir fome, nem ficar sem energia. Posso sentir fome. E adivinha? Sou gulosa. Amo comer. Mas se penso, o cérebro funciona bem? Adivinha só? Sim, está. O corpo está funcionando bem? Adivinha só? Sim, está. Eu não preciso disso. É gula, não necessidade. Quanto menos açúcar e carboidratos consome, menos vontade sente deles. Isso é verdade para todo vício, não é? Se eu tivesse alguém que quisesse parar de fumar, e eu dissesse a essa pessoa: tudo bem fumar 1 ou 2 por dia, todos nós sabemos que é um péssimo conselho. Isso só ativa o desejo. Querem mais e mais e mais. Adivinha o que alcoólatras comemoram nos Alcoólicos Anônimos? Comemoram a abstinência completa. Eles sabem que se tomarem uma dose, vão querer outra e outra e outra e voltam ao vício. E eles tiveram uma recaída de novo. Então, açúcares e carboidratos estão na mesma categoria de vício que o álcool, o fumo, a nicotina, a cafeína e tudo isso. E eu sei que sou viciada. Meus pais morreram por causa do vício. Todos nós podemos ver isso em nós mesmos com muita facilidade, se formos honestos. Descobri que para abandonar um vício, tenho que abandonar todos. Um vício tende a ativar o outro. Um pouco de chocolate, café e já quero uma bebida. E assim por diante. Se é para largar, largo tudo. Agora sou um poço de virtude. Neste momento, estamos na estação do outono. Tivemos um verão fantástico. E a minha ameixeira deu frutos como nunca antes. E adivinha só? Eu não resisto àquelas ameixas. Então eu como uma tigela de ameixas de sobremesa e talvez isso me tire da cetose por um tempo. Mas não importa. A ameixeira vai parar de dar ameixas na semana que vem. Não vai ter mais. Eu já terei me satisfeito e devo voltar para a linha de novo.
E era assim para o homem primitivo. Sabe, quando me perguntam o que comer, se devo fazer a dieta GAPS ou FODMAP ou qualquer dieta, tanto faz. Ao receber uma pergunta difícil, volte sempre à biologia evolutiva. O que evoluímos consumindo por zilhões de anos? A resposta é uma dieta paleocetogênica. E sim, havia açúcares e carboidratos, por um curto período no outono. E, na verdade, acho que foi aí que o vício em carboidratos evoluiu. Novamente, olhe para a vida do ponto de vista evolutivo. O que limitava a nossa população era a oferta de alimentos. Se há muita comida, nós prosperamos. Se há escassez, nós passávamos fome. Então, tivemos que desenvolver técnicas para conservar essa fonte de alimento e consolidá-la da melhor forma possível. Então, quando os carboidratos são abundantes, quando há uma fartura de frutas, de nozes ou sementes, de grãos no outono, então precisamos comê-los e comê-los e comê-los. Então, nós engordamos. E ao comer, comer e comer e engordar, isso tem um valor de sobrevivência para o inverno. Mas é mais interessante do que isso. A última coisa que você quer é sair correndo jogando rugby, futebol, hóquei no gelo e queimar essa comida preciosa. Comer esses alimentos nos fadiga. É uma política de sobrevivência evolutiva. Quando açúcares e carboidratos são abundantes, ativamos o gene do carboidrato. Comemos, engordamos, ficamos fadigados, não gastamos energia. E tudo isso fica na despensa, valor de sobrevivência para o inverno. Mas quando o inverno chega, não há açúcares e carboidratos. Começamos a queimar essas gorduras para entrar em cetose. Em cetose, você fica mais esperto e tem mais energia, o que precisa para caçar. O homem primitivo era um caçador. Ele caçava aqueles grandes herbívoros, o bisão, os elefantes e o mamute. E se ele e sua tribo, ou ela e sua tribo, conseguissem fazer um abate? Um grande herbívoro como esse alimentaria uma tribo por um mês. É uma caça enorme. Quanto mais esperto fisicamente, capaz, ativo e com mais resistência, maior a chance de sucesso. E claro, o gene do vício em carboidratos é desligado, pois não há carboidratos. Mas claro, o problema da oferta moderna é que podemos comer carboidratos todos os dias, se quisermos, porque podemos. Eles estão disponíveis. O gene do vício em carboidratos nunca é desligado. Então, esse é o problema da vida moderna. Uma vez que as pessoas entendem essa ideia, pois abandonar carboidratos é difícil, elas precisam estabelecer intelectualmente que, sim, esse é o motivo. E então, compreendendo as doenças associadas a açúcares, carboidratos e ultraprocessados e não querendo morrer por elas têm o poder intelectual para dizer: vou fazer essa dieta miserável, custe o que custar, e a manterei para o resto da vida. É isso que todos deveriam fazer. Dieta paleocetogênica, carnívora ou intensa. Não sou totalmente carnívora, confesso, especialmente nesta época. Sou jardineira dedicada, então como vegetais verdes, mas estou em cetose e me sinto bem. Então acho que é bom o suficiente para mim. Essa é a primeira coisa a dizer para estabelecer a dieta. E dizem que para muitas pessoas isso é tudo o que elas precisam fazer. Agora há outro aspecto da dieta que é muito, muito importante mesmo. Isso se refere ao que acontece no intestino. Quando consumimos muito açúcar e carboidratos, pois sobrecarregamos a capacidade do intestino superior de permanecer estéril. Me adiantei. Sou muito boa, ou melhor, muito ruim nisso. Basicamente, o intestino é um tubo. Começa na boca. Termina no ânus, com cerca de 30 pés. Os primeiros 25 pés deveriam ser quase estéreis. Ele deveria ser quase estéril para digerir proteínas, quebrar e absorver gorduras, absorvendo amidos presentes em carnes e vegetais, por isso deveria ser quase estéril. Se comemos muito açúcar e carboidratos, beliscando o tempo todo, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, lanchinhos da madrugada, você sobrecarrega a capacidade do intestino superior de permanecer estéril. Ao comer, há inevitavelmente bactérias e leveduras na comida. Não tem como. Isso é inevitável.
Cozinhar vai reduzir isso até certo ponto, mas toda comida conterá bactérias e leveduras. Se você come uma fruta como a ameixa, como fiz no almoço, ela é essencialmente um saco de açúcar com levedura por fora. Tenho boa acidez estomacal, sei que será esterilizado, meu intestino não fermenta muito. Mas, se sobrecarregada essa capacidade, alimentos fermentarão. Quando fermentam no intestino, é um desastre. Um desastre por muitas razões. Primeiro, você fermenta alimentos em toxinas que o fígado precisa processar. Essa condição também é chamada de síndrome da autocervejaria. Foi descrita no Journal of Nutritional Medicine por volta de 96 por Stephen Davis e John McLaren Howard. Eles pegaram pessoas com intestino fermentativo, mediram os níveis de açúcar e álcool no sangue. Deram uma carga de 50 gramas de açúcar, padrão para teste de diabetes, e repetiram os níveis de açúcar e álcool. Meia hora depois, o pico foi de 19 miligramas por decilitro de álcool, quase uma multa por dirigir embriagado aqui. Então, você pode produzir muito álcool, não só etílico, mas butílico, propílico, delactato, compostos amínicos, sulfeto de hidrogênio, ou seja, muitas toxinas. Por isso, intestino superior fermentativo é péssima notícia. O segundo problema é que, se você começa a tomar algumas vitaminas e minerais, e claro que há muitos nutrientes essenciais na comida, se você tem um intestino fermentativo, alimenta essas bactérias e leveduras, que estão na linha de frente. Oh, nham, nham, elas dizem, preciso de B3, CoQ10, disso, daquilo, pois o metabolismo delas não é tão diferente do nosso. Nosso corpo fica deficiente nesses micronutrientes. E então, os próprios micróbios, novamente como plantas, se olhar a vida do ponto de vista de uma bactéria ou levedura, que se instalou no revestimento do intestino, não quer que mais ninguém se mude. Essas bactérias e leveduras produzem toxinas nocivas para manter outras à distância. Essas substâncias bacterianas, as endotoxinas, são muito nocivas. Fungos produzem micotoxinas. Muitos antibióticos são micotoxinas com nomes fúngicos: penicilina, streptomicina, cefalosporina, gentamicina, todos produtos fúngicos. Os próprios micróbios produzem toxinas que o fígado precisa processar. Isso consome muita energia, mas esses micróbios vivem no revestimento do intestino. Onde vivem, há inflamação de baixo grau. E essa inflamação causa um intestino permeável. E então há o potencial para os próprios micróbios irem do revestimento do intestino para a corrente sanguínea. Agora, estes não são micróbios evolutivamente corretos. Não são micróbios com os quais o sistema imunológico está familiarizado e onde quer que eles entrarão na corrente sanguínea e circularão. E onde quer que fiquem presos ou se alojem, o sistema imunológico pensa: temos uma infecção aqui, temos uma invasão, é melhor atacarmos. Isso causa inflamação. Acho que muitas condições, como fibromialgia, são alergia a micróbios do intestino superior fermentativo nos músculos. Toda artrite é alergia, grande parte causada por alergia a micróbios do intestino superior fermentativo. Presos no cérebro, um trabalho japonês mostra que eles podem fermentar neurotransmissores cerebrais em substâncias semelhantes a LSD e anfetaminas. E essa poderia ser a base da psicose. Eles ficam presos na pele e causam urticária. Eles ficam presos nos pulmões e causam asma intrínseca. Eles ficam presos no intestino e causam doença inflamatória intestinal. Então, há tanta patologia que é causada por esses desgraçadinhos que esta é uma razão tão importante pela qual devemos resolver o problema do intestino superior fermentativo. Só para deixar claro, isso é como SIBO, mas é SIBO 2.0. Engloba o que é SIBO, mas vai além. Então peço que explique. Correto. SIBO é intestino superior fermentativo por bactérias. Candidíase é por leveduras. Talvez parasitas ou leveduras estejam envolvidos, não sabemos, pois não há trabalho suficiente sobre isso. O ponto principal é que o tratamento do intestino superior fermentativo SIBO é o mesmo. Primeiro, paramos de alimentá-los com dieta carnívora ou cetogênica muito baixa. Segundo, os matamos.
Minhas duas ferramentas favoritas para isso são vitamina C e iodo. Todos somos deficientes em vitamina C, sem exceção. Não são minhas palavras, mas de Linus Pauling, homem inteligente que ganhou 2 prêmios Nobel, sozinho e só. Perdeu 1/3 para Watson e Crick. Ele dedicou o último terço da vida ao estudo da vitamina C. Ele aponta que humanos, morcegos frugívoros e porquinhos da Índia não produzem sua própria vitamina C. O motivo pelo qual minha cachorrinha Nancy não tem escorbuto comendo carne é porque ela produz a própria vitamina C. Conseguimos um pouco pela carne, curiosamente, mas podemos usar as vitaminas de formas diferentes. Podemos usar vitamina C em doses minúsculas para evitar o escorbuto. Podemos usar vitamina C em doses mais altas para a função bioquímica ideal. E depois podemos usar vitamina C em doses super altas, basicamente como antimicrobiano, antibiótico e agente antifúngico. Eu recomendo que todos nós tomemos 5 gramas de vitamina C por dia. Isso dá mais ou menos uma colher de chá cheia e um copo d'água logo de manhã. Dissolve muito melhor em água morna, garganta abaixo. A vitamina C em contato mata todos os micróbios. De manhã, o intestino superior está vazio. Assim, boa concentração de vitamina C atinge o estômago imediatamente. E claro, o estômago é um lugar muito ácido. Essa é a Nancy. É um lugar muito ácido. E o ácido mata todos os micróbios. E assim, você começa o dia com o intestino superior bem estéril. E então, a última coisa à noite, talvez 2 ou 3 horas depois da sua refeição da noite, antes de ir para a cama, 3 gotas de iodo de Lugol, a 15% em um copo d'água, garganta abaixo. E, de novo, o contato com o iodo mata todos os micróbios. É o melhor antisséptico do mundo. Por isso, qualquer paciente que faz cirurgia vai acordar ou deveria acordar com aquela mancha amarela. Onde levaram os pontos? O iodo penetra na pele e o contato mata todos os micróbios, a 10 partes por milhão. É um antimicrobiano incrivelmente poderoso. O interessante sobre o iodo é que ele é completamente, quase inteiramente, sim, é inofensivo para humanos. Ele não interfere na capacidade do sistema imunológico de curar e reparar. Todos somos deficientes em iodo, sem exceção. Não consumimos o suficiente na dieta. Iodo e vitamina C são incrivelmente baratos. Ok, voltando à vitamina C antes de prosseguirmos. Sim, Você mencionou o fato de que nós e alguns outros animais somos os únicos que não a produzem naturalmente no corpo. Como você vê isso de uma perspectiva evolutiva, já que nós perdemos isso, isso nos levaria a crer que foi algo bom se a evolução fez com que isso acontecesse ou a genética. Então, fale sobre como você pensa a respeito. essa é uma pergunta fabulosa. E é uma pergunta, algo em que eu já pensei muito. E eu acho que o importante é que nós evoluímos primariamente como carnívoros. Não evoluímos para comer carne, evoluímos porque comíamos carne. Sou fã da teoria de Elaine Morgan, de que humanos evoluíram a partir da água. Então a história é que nós começamos como os chimpanzés, que são nossos parentes mais próximos na África Central. E então houve uma janela de tempo de aquecimento global. Então os animais foram forçados a ir para a costa. Alguns chimpanzés perceberam que podiam escapar de predadores entrando na água e indo para mares rasos e quentes. Primeiro, os mares os faziam flutuar. Então conseguiam ficar de pé nas patas traseiras. Segundo, perdemos pelo, cabelo, ficamos sem pelos e desenvolvemos gordura subcutânea para nos mantermos aquecidos. Nossos narizes se viraram para baixo. Poderíamos mergulhar sem nos afogar. Se colocar um chimpanzé na água, como as narinas são viradas para cima, a água entra nos pulmões e eles se afogam muito rápido. Como nosso nariz é virado para baixo, sobrevivemos mergulhando a cabeça na água. Nos alimentávamos de frutos do mar e mariscos, que são extremamente ricos nas 2 gorduras vitais para o cérebro, ácido araquidônico e DHA. Permitiu o crescimento cerebral. Rico em iodo. Sem iodo, cérebros não crescem. Isso permite que nossos cérebros fiquem bem maiores. O cérebro dos chimpanzés era de cerca de 350 ml. E ainda é. Nossos cérebros chegaram a 1.700 ml. 5 vezes maior que o de um chimpanzé.
Nossa inteligência nos tornou caçadores muito eficazes. Grandes herbívoros eram nossa presa principal, ricos em ácido araquidônico e DHA. E o consumo de vísceras, como fígado e rins, numa dieta carnívora, é uma fonte extremamente rica de vitamina C. E a segunda coisa é que, se você tem uma dieta carnívora, você não tem um intestino superior que fermenta. E meu palpite é que muita vitamina C. A vitamina C era gasta na tarefa de controlar esse intestino superior que fermenta. Estamos protegidos de infecções. Por quê? Porque somos carnívoros. Como eu digo, são os açúcares e carboidratos que alimentam a infecção. Vou te contar uma história sobre isso, de uma paciente minha. Ela veio me ver em agosto, uma moça jovem de 23 anos, e ela tinha abscessos graves no braço, vários deles. Nós os chamamos de carbúnculo, e ela tinha isso há uns 2 anos. Ela tinha tomado todos os antibióticos possíveis. Ela tinha feito cirurgia, ela tinha drenos ali. Os cirurgiões não ousavam fazer mais cirurgias porque estava invadindo o plexo braquial dela e ela corria o risco de perder os nervos, o braço e, na verdade, o próprio braço. Mas ninguém tinha feito um histórico alimentar. Ela achava saudável comer muitas frutas. Então ela tomava litros de suco de laranja, abacaxi, frutas, laranjas, mangas, uvas, o que fosse, mantendo o açúcar no sangue alto, o que alimentava a infecção. Tudo o que fizemos, eu disse, foi: você tem que fazer uma dieta cetogênica. Ela cortou frutas, açúcar e carboidratos, dieta low carb, e passava iodo. Diariamente. Em agosto, os cirurgiões desistiram dela, sem antibióticos ou cirurgias. No Natal, ela estava completamente curada. Isso ilustra que açúcar e carboidratos alimentam infecções. Uma dieta carnívora é intrinsecamente cetogênica, e ser cetogênico é altamente protetor contra infecções. Acho que a necessidade de vitamina C era menor, mas claro, você obtém vitamina C comendo carne, vísceras. Pessoas pensam que dieta carnívora é só bife. Sim, mas também é fígado, rim, se você conseguir, medula óssea, se você conseguir comer, cérebro. Também são todos os outros cortes de carne que são tão importantes. A questão é que eles sobreviveram, e o outro fator-chave aqui é que a evolução só está interessada em que a gente chegue na idade de criar filhos. Veja bem, eu estou na pilha de sucata da evolução, sem mais bebês de mim, receio. Todos os óvulos se foram, e minhas filhas estão criadas. Não importa se eu morrer, não importa se eu não viver até uma idade avançada, porque, como eu digo, eu passei meus genes adiante e é isso. É na velhice que os problemas da deficiência de vitamina C realmente aparecem, pois sabemos que ela está associada a câncer, principalmente doenças cardíacas e demência. É uma combinação dessas coisas que nos permitiu nos safar por não produzirmos nossa própria vitamina C. Meu palpite é que há outras facetas nessa história que descobrirei no futuro. Mas estou satisfeita com essas explicações por enquanto. Voltando à sua dieta. Você nos deu uma ideia do que come no outono. Como isso vai mudar no inverno? Porque você não terá acesso às ameixas. Não terá Correto. acesso às frutas vermelhas. Isso significa que vira carnívora nessa época? Exatamente sim. Carnívora e vegetais verdes. Agora eu tenho um freezer. Então eu tenho frutas vermelhas no freezer. Então eu dou uma roubadinha. Mas veja, não precisamos ser um poço de virtude 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sei que posso me permitir frutas vermelhas. Eu as adoro. É meu grande agrado da noite, especialmente a colher generosa de creme de coco, que é quase pura gordura saturada e só 2% de carboidrato. Então estou um pouco melhor que o homem primitivo. Mas sim, no inverno eu como brotos. Eu tenho brassicas na horta, tenho alguns legumes no freezer, umas favas. E sim, eu como algumas batatas. A propósito, eu adoro batatas, mas o jeito que eu as cozinho é que eu as cozinho de manhã e deixo esfriar. Isso converte parte do amido em amido resistente. Eu as fatio bem fininho e frito em gordura de porco, gordura de boi ou óleo de coco. Só preciso de 2 ou 3 e fico satisfeita. Isso me satisfaz. Eu não preciso comer muitas. Na verdade, essa é a base do meu teste de vício, porque eu digo, eu sei que sou viciada.
E meu teste de vício é se eu como umas 2 e não quero mais, tudo bem. Então, se você me desse uma barra de chocolate 100%, eu comeria uns 2 quadradinhos e não quereria mais. Mas se você me desse uma barra de chocolate 60%, eu não ficaria feliz até a barra inteira acabar. Então, digamos que esse é o meu teste de vício pessoal. Se consigo comer umas 2 fatias de batata e não quero mais, está tudo bem. But if I have one of... Se alguém me oferecesse um biscoito, por exemplo, e eu comesse, o pacote inteiro iria embora. Se alguém me oferecesse uma batatinha frita e eu comesse, o pacote inteiro iria embora. Eu sou viciada a esse ponto. Então, eu tenho autocontrole. Dizer não para a primeira batatinha ou o primeiro biscoito, mas não para o terceiro, o quarto ou o quinto. É o mesmo com castanhas. Eu amo castanhas, mas castanha de caju eu adoro. Se eu como uma castanha de caju, o pacote inteiro vai embora. Então eu sei que não posso comer castanha de caju, mas me ofereça uma castanha do Pará e eu como uma e não quero mais. Essa é uma técnica útil. Funciona para mim. E acho que muitos consideram isso um guia útil. E o seu pão PK, ele ainda é um item básico? Ah, sim, com certeza. E é muito fácil de fazer, hoje em dia. Eu costumava fazer um pão de forma e depois fiz pãezinhos e pães sírios. Hoje em dia, eu abro a massa bem fina para fazer um pão crocante e ele conserva muito melhor. E sim, é delicioso. Um belo pedaço de manteiga por cima e depois o patê ou o peixe ou o patê de ovas de bacalhau ou o que quer que eu tenha. Patê de fígado. É uma ótima entrada para o jantar. Certo, então, diretamente você tem uma dieta baseada em animais, às vezes meio carnívora. Você acha que seria melhor para você tirar as plantas completamente? Elas estão aí só por diversão? Eu só quero ter certeza de que estamos entendidos sobre isso. Essa é uma ótima pergunta. A verdade é que temos um fígado ótimo, muito bom em desintoxicar. Conseguimos nos safar com algumas coisas. Suponho que a resposta é: quanto mais doente você está e mais velho fica, mais tem que endurecer com a dieta, pois adoro jardinagem e tenho muitas coisas na horta. Eu odeio não poder consumir as coisas que eu planto. Então, estou no processo de transformar minha horta em uma horta mais carnívora. Então, eu tenho galinhas, por exemplo. Vou proteger todas as áreas que estou cultivando e deixar as galinhas soltas no resto. Assim, eu consigo mais ovos e mais frango com isso. But agora, no momento, eu sei que não sou uma carnívora perfeita, mas eu diria que, bem, 80% das minhas calorias, 90% das minhas calorias vêm da dieta carnívora. E no momento, tem ameixas no jardim, que seriam a tentação, e couve de Bruxelas e repolho, mas todos eles têm um IG bem baixo. Mas o principal é que isso não me tira da cetose. Estou sempre em cetose. Essa é a chave, sabe? O açúcar é essencial para o corpo. Nós não conseguimos viver com zero açúcar. E claro, o corpo consegue contornar isso com uma dieta carnívora, pois podemos converter proteína em açúcar se necessário. Mas o açúcar é uma matéria-prima essencial para produzir DNA, RNA e a molécula de energia ATP. Também usamos açúcar para a desintoxicação no fígado. Então é uma molécula importante, mas também é uma molécula muito perigosa. Assim como a gasolina no seu carro, é essencial para fazer o carro andar. Mas você pode fazer coquetéis Molotov e bombas com gasolina. É uma substância muito inflamável e perigosa. O açúcar é igual. Então, o corpo tem mecanismos para manter o açúcar sob um controle muito rígido. Devemos manter o açúcar no sangue entre 4 e 6,5. Seria perfeito. Na verdade, algumas pessoas acham o monitoramento contínuo de glicose muito útil. Na Amazon, por cerca de 60 libras, consegue-se um monitor. Pode colá-lo no braço, ler no smartphone e ver o que acontece ao consumir alimentos diferentes, pois pessoas diferentes respondem de forma diferente ao consumo de açúcares e carboidratos. Somos todos únicos à nossa maneira. Então vamos falar brevemente sobre como controlamos o açúcar no sangue, porque isso é muito importante. Até que parece bom, mas antes, uma pergunta. O argumento de quem segue uma dieta animal com vegetais de baixo carboidrato seria a fibra para o microbioma e a produção de ácidos graxos de cadeia curta. O que você pensa sobre isso? Essa é uma pergunta brilhante e é uma sobre a qual eu refleti muito, posso te garantir.
E conversando e ouvindo, assistindo a podcasts e ouvindo pessoas que fazem dietas carnívoras. O que é tão interessante é que a qualidade do microbioma melhora. Agora, melhora em termos de números e diversidade, pelo que eu entendo. Novamente, o ponto principal sobre o microbioma é que não sabemos nada sobre ele. Sabemos muito pouco sobre ele. E existem centenas de artigos que foram produzidos que dizem, bem, isso está associado àquilo e isso está associado a outra coisa. Mas ainda não sabemos realmente como melhorar o microbioma. Agora, minha opinião pessoal é que a única coisa mais importante que você pode fazer é comer alimentos orgânicos. Talvez conheça o livro da Stephanie Seneff, Um Legado Tóxico, onde fala sobre o glifosato. O glifosato é o pesticida mais usado no mundo, mas é uma substância extremamente tóxica, cancerígena e mutagênica. Em seu livro, Seneff calcula que na América o glifosato é usado em tal quantidade que equivale a cada americano consumindo cerca de 1 libra de glifosato por ano. Isso dá 450 gramas, 365 dias por ano. Em média, o americano consome 1 grama de glifosato por dia. Agora, 1 grama de glifosato não é uma quantidade ínfima. Essa é a dose terapêutica. A maioria dos medicamentos vem em miligramas. Estamos consumindo este pesticida em um nível 100 ou 1000 vezes maior que o de um medicamento prescrito, como um remédio para a pressão arterial. Seneff aponta que 54% do microbioma sensível ao glifosato é morto pelo glifosato. E meu palpite é que muitos dos testes e pesquisas que estamos fazendo não estão levando isso em consideração. Então, em primeiro lugar, o importante que sabemos é que uma dieta carnívora não é prejudicial ao microbioma. Na verdade, provavelmente é muito boa para ele. E posso te mostrar históricos de casos em que alguns dos melhores resultados vieram de pessoas fazendo uma dieta carnívora. E a segunda coisa é comer o mais orgânico que você puder. Se me fizesse essa pergunta 3 meses atrás, teria recebido uma resposta diferente. Se me fizesse essa pergunta 3 meses atrás, eu diria: um microbioma intestinal diverso é muito importante. E provavelmente alcançamos isso consumindo uma dieta diversificada. E há uma certa lógica nisso. Eu consigo ver como diferentes micróbios dependeriam de diferentes alimentos, por exemplo. Mas não sei se você conhece um autor maravilhoso chamado Professor Nick Lane, que escreve extensivamente sobre mitocôndrias, biologia evolutiva. Eu estava relendo o livro dele sobre mitocôndrias outro dia, e ele fez uma observação sobre o microbioma e as dietas carnívoras que achei fascinante. É que as bactérias vivem dos resíduos de outras bactérias. É como aquele ditado: pulgas pequenas têm pulgas grandes em suas costas para mordê-las. Pulgas pequenas têm pulgas menores, e assim ao infinito. Então, uma bactéria vai produzir lactase, um resíduo, e isso será devorado por outra bactéria que produzirá outra coisa, um resíduo, e assim por diante. Então você pode ter cadeias de bactérias, vírus e leveduras, todos consumindo os resíduos uns dos outros. E isso pode ser parte da explicação de por que uma dieta carnívora pode não ser diversa em termos das fibras presentes, mas na verdade é uma dieta muito rica. Meus pacientes carnívoros dizem que, ao comer muita gordura, ela sai nas fezes. Pode-se imaginar a proteína saindo nas fezes também, com bactérias adorando isso. É comida de graça. É um almoço grátis para elas, não é? Então, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não acho isso. E, de novo, nós evoluímos comendo uma dieta carnívora. Então isso deve ser o certo para o nosso microbioma. Nós temos centenas de milhares de anos de evolução para respaldar isso. E pessoas que comem açúcar, carboidratos, alimentos altamente processados, geralmente têm um microbioma restrito com números pequenos. O que não pode ser bom. Você falou sobre a importância de consumir orgânicos, reduzir o glifosato, quando se trata de alimentos de origem animal. Como você vê a questão da qualidade nesse caso? Se você olhar a quantidade real de um químico tóxico por quilograma, é muito menor em carnes e alimentos carnívoros do que em vegetais.
Isso porque os próprios animais têm a chance de processar e eliminar essas toxinas. E, novamente, um dos grandes problemas com o glifosato é que ele é frequentemente aplicado antes da colheita. Sabe, se você é um agricultor e tem um campo de trigo, milho ou cevada, tanto faz. O que você realmente quer fazer é colher essa plantação completamente seca. Se for colhida úmida, isso vai custar uma verdadeira fortuna no price. Silo de grãos, já que você terá que secá-la. Você gasta muito dinheiro soprando ar quente para secá-lo. Então você quer colher seco. E a maneira como eles fazem isso é, um pouco antes da colheita estar pronta, a plantação inteira é pulverizada com glifosato e morre. E se ela morre, a água simplesmente desaparece dela. E assim você pode colhê-la totalmente seca. Mas o que isso significa é que todo aquele glifosato que você está pulverizando vai direto para os silos de grãos, vai direto para a cadeia alimentar. Então estamos recebendo níveis muito altos em nossos grãos e em qualquer outra coisa que possa ser pulverizada antes da colheita. Meu palpite são os grãos. É a soja que são os alimentos mais intensamente poluídos, como abacate e cocos, ricos em gordura. Não são pulverizados ou quase não. São os mais orgânicos que podemos consumir. Muitas frutas são pulverizadas. Os mais pulverizados neste país são os morangos. Claro, porque os produtores veem que somos viciados em açúcar. E então, claro, se você quer vender algo, você precisa produzir algo que gere um vício, não é mesmo? Sejam cigarros, álcool, açúcar ou o que for. Os produtores de frutas desenvolvem variedades de frutas cada vez mais doces. E claro, isso as torna ainda mais atraentes para bactérias e leveduras, pois elas também amam açúcar. Então, muitas frutas, especialmente as doces, são extensivamente pulverizadas durante o cultivo e a colheita. Esses alimentos terão níveis muito mais altos de produtos químicos do que os carnívoros. Então, sou muito privilegiada. Tenho uma pequena propriedade aqui. Tenho meus porcos e galinhas. Aqui, porcos e galinhas são criados intensivamente, com grãos e alimentos de baixa qualidade. Não tenho ovelhas e vacas, pois moro no país de Gales, onde tudo é alimentado com pasto. Estou olhando para o campo à frente. Eu tenho um campo de vacas e ovelhas e adivinha? Todas estão comendo grama. Essa grama nunca é pulverizada. Então, minhas regras são: eu tenho os meus. Se for comprar orgânico, compre porco orgânico e frango orgânico, mas cordeiro alimentado com pasto, criado solto. Da Nova Zelândia, gado da Argentina, por exemplo, neste país, do país de Gales ou da Inglaterra, seriam coisas muito boas. Nós temos alguma ideia de coisas como o glifosato indo para os grãos, que alimentam os animais de criação convencional? E quanto desse glifosato vai para a nossa comida? Ótima pergunta. O vergonhoso é que ninguém fez o estudo. Um amigo muito querido meu, Mark Purdy, estava interessado em organofosforados. E, claro, os glifosatos também são quimicamente organofosforados. E os organofosforados costumavam ser usados regularmente neste país para o tratamento da mosca do berne. E você derrama nas costas do animal e ele entra direto e, claro, sai direto no leite. E o que estava sendo usado, particularmente em laticínios, era um chamado fentião. Então ele entrou em contato com o ministério aqui e perguntou quanto fentião está passando para o leite de uma vaca que acabou de ser tratada com organofosforado? Eles disseram, não sabemos, nunca fizemos esse estudo. Mas vai se misturar com o de todas as outras vacas e, portanto, será diluído e, portanto, não será um problema. Mas eles nunca mediram. O vergonhoso é que os governos não fazem pesquisas que possam resultar em uma conclusão inaceitável. Eles não fazem o que eu chamo de pesquisa de céu azul. Eles só fazem pesquisa quando têm quase certeza da resposta. Então eles não querem saber a resposta para essa pergunta. E por isso essa pesquisa não é feita. A resposta? Não sabemos. Temos o aspecto da toxicidade, como acabamos de falar, e o potencial nutricional, seja para galinhas e porcos, ou vacas alimentadas e terminadas com pasto. Como você vê a importância disso do ponto de vista nutricional? Se você come carne orgânica de animais alimentados com pasto, ganha nos dois lados, menor carga tóxica e maior qualidade nutricional. Há um equilíbrio, pois, com
Nutrição excelente, ela protege contra o estresse tóxico. Então é aqui que uma boa dieta carnívora vai proteger contra o estresse tóxico de ter alguns vegetais, nozes e sementes ou o que for na sua dieta. Como dissemos, a comida é intrinsecamente tóxica, não só por fermentação, mas porque os alimentos têm toxinas como oxalatos, fitatos, taninos e fitoestrógenos, que são tóxicos. Mas como digo, nosso fígado lida com elas. Se tiver boa nutrição, carne de gado de pasto, comida orgânica de qualidade, não será problema. Assim nos alimentamos por centenas de milhares de anos. Mas agora estamos envenenados, sobrecarregados. Não só com toxinas vegetais e produtos de fermentação no intestino superior, mas com químicos, pesticidas, voláteis e metais pesados. Sabe-se lá que metais usam para semeadura de nuvens. Obturações de amálgama, alumínio em vacinas. Estamos todos envenenados com esses metais pesados. Na verdade, fiz centenas de testes de toxicidade, biópsias de gordura para pesticidas ou compostos orgânicos voláteis, ou exames de urina com quelante para metais pesados. Eu nunca vi um resultado normal. Todos nós, sem exceção, carregamos uma carga tóxica. Digo, felizmente o fígado lida bem com isso, mas estamos sobrecarregados, não há dúvida, de que metais pesados são cancerígenos, mutagênicos, assim como muitos pesticidas e compostos orgânicos voláteis. Temos que fazer tudo ao nosso alcance para manter essa carga tóxica baixa. Os pacientes mais doentes são os mais intoxicados e precisam da dieta menos tóxica. Por isso, geralmente começo com a dieta carnívora para eles. Em paralelo, faço regimes de desintoxicação, que são simples e todos podemos fazer. Você não precisa de clínica cara. Faça regimes de desintoxicação para reduzir nossa carga tóxica total. Poderíamos passar um podcast inteiro falando sobre isso, Jesse. Falamos disso da última vez. Voltamos ao final. Perfeito. Antes de eu entrar com algumas perguntas de acompanhamento, você ia nos levar em uma direção diferente. Você se lembra o que era? Eram os mecanismos de energia. Vamos lá. Após colocar combustível no tanque, temos que pensar nas mitocôndrias. Elas são os motores do nosso corpo. As mitocôndrias pegam o combustível da corrente sanguínea, preferencialmente cetonas, mas claro, podem funcionar com açúcares, queimando-o na presença de oxigênio para gerar energia. E essa energia é gerada na forma de uma molécula de energia, ATP, trifosfato de adenosina. Para as mitocôndrias funcionarem, primeiro precisam do combustível certo no tanque. Já falamos sobre isso. Depois precisam de certas matérias-primas. Bem, eu aprendi muito com o livro do Nick Lane e também com o livro do Dr. Stephen Sinatra, que é cardiologista, A Solução Sinatra. E existem 5 matérias-primas que aparecem repetidamente como deficientes. O número 1 é o magnésio. Penso no magnésio como a vela de ignição dos nossos motores. Claro, agora todos são motores de compressão, então não é bem a mesma coisa. Mas a vela de ignição, o magnésio é essencial para sistemas enzimáticos catalisarem muitas reações nas mitocôndrias. Em segundo lugar, precisamos da coenzima Q10 e da niacinamida, vitamina B3. Penso em ambos como o óleo do nosso motor. Eles são os mais importantes. Aceptores e doadores de elétrons nas mitocôndrias. É isso que permite esse fluxo bioquímico muito suave que gera energia. A número 3, a terceira, é a acetil-L-carnitina. E eu penso na acetil-L-carnitina como o bico da bomba que coloca combustível no seu carro. Então, a carnitina é o que pega os grupos de acetato, da corrente sanguínea, da célula, os joga para dentro das mitocôndrias, onde podem ser usados como combustível, e depois volta para pegar outro. Então, claro, a acetil-L-carnitina vem da carne, carnitina, carne. E então a quinta é a derribose. E a ribose é a matéria-prima a partir da qual fazemos o ATP. É um açúcar de 5 carbonos. E, se nós realmente nos esforçamos demais e exageramos e desenvolvemos fadiga patológica, nós ficamos sem ATP. E a derribose nos permite fazer ATP novinho em folha muito rapidamente. Então, esses são os 5 suplementos que eu recomendo rotineiramente para qualquer pessoa com fadiga patológica, e as doses são magnésio, 200 mg, e isso precisa de vitamina D, 10.000 UI para sua absorção, coenzima Q10,
100 mg, niacinamida, 1.500 mg, acetil L-carnitina, talvez 1 grama por dia, e depois deribose, talvez 5, 10 gramas por dia. Então essas são as dosagens. As mitocôndrias podem ficar lentas por estarem bloqueadas por algo. E novamente, graças a John McLaren Howard, bioquímico brilhante dos laboratórios Acumen, ele desenvolveu testes de função mitocondrial para ver o que bloqueava sua função. Seja a taxa de fosforilação oxidativa ou a taxa pela qual o ATP é transportado para fora das mitocôndrias para a célula para fazer seu trabalho e depois reciclado de volta para ser reformado. Isso é chamado de estudos da proteína translocadora. E o que apareceu no topo da lista? Foi o ácido lático. Então, se você exagera, se você se esforça além do que é confortável, então você mudará para a respiração anaeróbica, metabolismo, que é muito ineficiente. Isso produz ácido lático e faz as mitocôndrias ficarem ainda mais lentas. Meu palpite, e isso é, que o ácido lático é o freio natural das mitocôndrias. Isso as impede de girar fora de controle. Mas isso enfatiza a importância de dosar a atividade para que você não se esgote. Sei que parece chato. Com muita energia, não precisa dosar a atividade. Você simplesmente vai e faz o que tem que fazer. Mas meus pacientes com fadiga patológica precisam dosar o ritmo. O ácido lático aparece em primeiro lugar. O segundo é provavelmente o malondialdeído, que indica baixo status antioxidante. Bem, já cobrimos isso, não é? Tomávamos muita vitamina C e bons suplementos. Resolvemos esse e o que aparece? Adivinhe. Tudo o que falamos. Pesticidas, compostos orgânicos voláteis, metais pesados. Às vezes vemos vírus ou proteína viral presa ali. A questão é que estamos todos intoxicados e precisamos de desintoxicação. Na verdade, algo comum que aparece são as tintas de cabelo. A maioria, a única, tinta de cabelo segura é a henna. A henna deixa sua cabeça laranja. Seja ruiva. Todas as outras tintas de cabelo são cancerígenas conhecidas. São facilmente absorvidas pela pele. Por isso sou grisalha. Sim, sou velha, mas continuarei parecendo velha. Meu escritor de comédia favorito, P.G. Wodehouse, ressalta que existe uma cura para cabelos grisalhos. E é bem simples. Como ele disse, foi inventada por um francês e se chama guilhotina. Mas acho que vou ficar com meu cabelo grisalho por enquanto. Vamos voltar ao ácido lático antes Sim. de você continuar. Então, parece que as pessoas que estão realmente sofrendo não querem produzir isso. Fale mais sobre os detalhes, como isso funciona. Certo. E em algum momento, isso é bom como um estresse hormético? Exatamente, nos 2 pontos. Agora podemos fazer testes de função mitocondrial na Alemanha com a professora Brigitte König. E o que ela aponta, o que eu não tinha percebido, tenho vergonha de dizer, é que normalmente produzimos 90% da nossa energia aerobicamente com as mitocôndrias. E isso é incrivelmente eficiente, mas também normalmente produzimos até 10% anaerobicamente, produzindo ácido lático. Então, esta é uma parte muito normal da geração de energia normal. O problema é que se suas mitocôndrias falham, não conseguem atender às demandas de energia. Adivinhe o que acontece. Se você corre uma maratona e está sprintando para a linha de chegada para um extra de energia, entra no metabolismo do ácido lático além do mitocondrial. Isso te dá um extra de energia para sprintar até a linha de chegada, o que pode fazer a diferença entre uma medalha de ouro e um mero participante, mas não é sustentável. Por isso atletas desabam na linha de chegada, tanto ácido lático no corpo que os músculos não funcionam mais. Agora, se você tem uma boa função mitocondrial, você pode reverter essa situação muito rapidamente. Não sei se você conhece algo chamado ciclo de Cori. É uma parte chata da bioquímica, mas, essencialmente, se você produz muito ácido lático. Ou melhor, se você produz energia anaerobicamente. Para gerar ácido lático de uma molécula de acetato, obtém 2 moléculas de ATP. Se faz isso aerobicamente via mitocôndrias, de uma molécula de acetato, obtém 36 moléculas de ATP. É muito mais eficiente queimar as coisas aerobicamente. Entramos em metabolismo anaeróbico. 2 moléculas extras de ATP podem fazer a diferença entre uma medalha de ouro e um mero participante. Mas o ácido lático inibe as mitocôndrias e, eventualmente, você quebra, você desmaia. Claro, o melhor exemplo disso é Filípides.
Ele foi o mensageiro grego, que correu da batalha de Maratona para informar ao rei grego que uma grande vitória havia sido alcançada. Ele se esforçou e se esforçou a tal ponto que caiu morto. Ele ofegou sua mensagem e caiu morto. Então ele deve ter produzido tanto ácido lático que parou completamente o funcionamento de suas mitocôndrias. Provavelmente apócrifo, mas ilustra a questão. Mas se você gera ácido lático, digamos, de uma molécula de acetato, consegue 2 moléculas de ATP. Mas para transformar isso de volta em acetato, são necessárias 6 moléculas de ATP. Entrar em metabolismo anaeróbico assim é como pegar dinheiro emprestado de um agiota. A 300% é péssimo negócio. Isso te dá uma breve janela de tempo em que você pode conseguir um pouquinho mais, mas depois tem que pagar de volta. Agora, se você tem um bom metabolismo aeróbico, você pode pagar de volta, em 30 segundos, em 1 minuto. Atletas desabam na linha de chegada, provavelmente com angina, todos os músculos do corpo doendo, mas depois de 1 ou 2 minutos, ele está recuperado, pode se levantar e trotar em sua volta da vitória. Mas é aqui que é diferente com pacientes com síndrome da fadiga. Porque os pacientes que atendo com fadiga patológica, acamados que não conseguem se mover, entram em metabolismo anaeróbico. Às vezes é difícil não entrar, conseguem aquele pouquinho extra de energia, mas não têm o metabolismo aeróbico para transformar o ácido lático de volta em acetato. E esse ácido lático fica por um tempo terrivelmente longo. Sentem dor no peito e dor muscular. Como não se encaixa na descrição de angina? Pois não passa em minutos, leva horas e às vezes dias. Dizem a eles, você não tem angina, tem dor torácica atípica. O que não é diagnóstico, é apenas um quadro clínico. Essa queimação do ácido lático é um problema particular para esses pacientes gravemente fadigados. Para atletas, um pouco de ácido lático. O ácido lático estimula a produção de mais mitocôndrias. Isso não acontece da noite para o dia. Isso leva alguns dias ou talvez semanas. E é por isso que os atletas, para entrar em forma, não devem treinar todo santo dia. A maneira mais eficiente de construir músculos e ficar mais em forma é se esforçar até o seu limite em um dia, seja qual for esse limite. Então os levantadores de peso vão levantar peso, até que os músculos, eles não conseguem levantar mais um peso e o músculo falha. Obviamente, eles trabalham, os vários, grupos musculares, de forma organizada, mas no ponto em que o músculo falha, você tem a queimação máxima de ácido lático, e isso estimula mais mitocôndrias. Então a diferença entre um músculo pequeno e um músculo grande não é o número de fibras musculares, é o número de mitocôndrias que abastecem aquele músculo. O estímulo mais poderoso para a mitocôndria é a queimação do ácido lático. Você precisa sentir a queimação, chegar ao ponto em que o músculo falha e então descansar por alguns dias para dar ao corpo a chance de desenvolver mitocôndrias, que podem aumentar em número, e aí você faz tudo de novo. E então, você pode, com esse treinamento intervalado de alta intensidade, como é chamado, você pode construir músculos de forma incrivelmente eficiente, e para quem quer ganhar músculos, sim, eu diria para tomar o pacote mitocondrial. Eu provavelmente adicionaria creatina também, porque é um benefício comprovado para melhorar a função mitocondrial e, portanto, ter músculos maiores. Para alguém agora, sofrendo de síndrome da fadiga crônica, como seria o exercício para essa pessoa, enquanto ela está se recuperando disso? Bem, o segredo é o fator de atraso. Agora, eu adoraria ter um fadigômetro que eu pudesse colocar no peito de alguém e dizer, pare agora, mas é claro que isso não existe. Então é algo muito pessoal e o segredo é fazer o que for possível, sem pagar o preço no dia seguinte. Se você está pagando o preço no dia seguinte, essa fadiga tardia significa que você exagerou. Para algumas pessoas realmente doentes, é difícil não exagerar, pois qualquer coisa que tentam, acabam exagerando. É muito monótono nos estágios iniciais, mas eu digo que você tem que ajustar sua atividade, para que todo dia seja mais ou menos igual e você não tenha essa fadiga tardia. E então, conforme você implementa a dieta, o pacote mitocondrial, talvez as coisas da tireoide e da adrenal sobre as quais podemos falar. Aí você estará em uma posição para poder aumentar gradualmente sua atividade,
desde que não pague o preço no dia seguinte. Essa é a regra geral que precisamos seguir para alcançar o equilíbrio. Voltando ao intestino superior fermentativo, deixamos a história pela metade. Vitamina C de manhã, iodo à noite. Da última vez, falamos do MSM no protocolo. Você ainda recomenda isso? Com certeza. O que busco é que não há médicos como nós para todos. Simplesmente não há o suficiente de nós para atender a demanda. Precisamos desenvolver ferramentas que todos possam usar, sem receita, fáceis de incorporar no dia a dia. Essas ferramentas devem ser seguras, baratas, eficazes e multifuncionais. E uma das minhas ferramentas multifuncionais favoritas é o MSM. Bem, eu aprendi muito disso novamente com Stephanie Seneff, uma brilhante pesquisadora americana que ressalta que todos nós somos deficientes em enxofre, quase sem exceção, e o enxofre é uma molécula muito, muito importante. É uma molécula importante pois melhora a água de quarta fase ou zona de exclusão que podemos discutir. Mas todos somos deficientes. Sem MSM, sem esse enxofre, há muito que não podemos fazer. Para o intestino, o MSM tem a propriedade atraente de matar micróbios em ambiente aeróbico. O intestino superior é em grande parte aeróbico, mas em ambiente anaeróbico está o microbioma. Age como prebiótico, alimenta as bactérias, é fonte de combustível. É um benefício duplo para o intestino. E melhora. Claro, esta é outra razão da dieta carnívora ser tão saudável. É naturalmente rica em enxofre. A carne é rica em enxofre. E isso também explica por que a prisão de ventre não é um problema para pessoas que fazem a dieta carnívora. Porque, novamente, nos ensinaram na faculdade de medicina e eu carreguei esse mito comigo por muitas décadas antes de ver a luz. Nos ensinaram que a prisão de ventre se resume à falta de fibras na dieta. Mas como os carnívoros apontam, adicionar mais fibras é como adicionar carros a um congestionamento. Isso não vai resolver o problema. Meu palpite é que a prisão de ventre tem a ver com atrito. É o atrito entre o revestimento do intestino e o conteúdo intestinal. E se você tiver uma interface sem atrito, ou quase sem atrito ali, então o conteúdo intestinal vai deslizar sem esforço e a prisão de ventre simplesmente não será um problema, ou não será uma questão. Agora, com a dieta carnívora, você pode não produzir um cocô diário, mas quando o produz, se ele sai sem esforço, problema resolvido. Você não vai ter hemorroidas, não vai ter fissuras anais, você não vai ter todos os problemas associados à prisão de ventre. E o mecanismo pelo qual o MSM melhora a quarta fase. E o mecanismo é porque o MSM melhora a água de quarta fase. Sabemos que isso é um fato. Devo explicar o que é a água de quarta fase? Sim, dê uma visão geral do que é isso, e depois você pode falar sobre o MSM e conectar os dois. Outro assunto favorito. Tudo isso graças ao trabalho maravilhoso de um físico fantástico, Gerald Pollack. Ele voltou a estudar a água. Sabemos que a água existe em 3 fases, como sólido, gelo, líquido, água e gás, vapor. Ele aponta que ela pode existir como quarta fase. É o que as moléculas de água fazem. Contra. Uma superfície. Essa superfície pode amar gordura ou água. A fórmula da água é H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Um oxigênio é composto por 6 prótons, e os prótons têm uma carga positiva. Os íons de hidrogênio têm apenas um próton, e isso significa que a nuvem de elétrons é ligeiramente puxada em direção ao átomo de oxigênio, porque o átomo de oxigênio tem uma atração de 6 prótons e o hidrogênio tem apenas uma atração de um próton. O que isso significa é que em cada molécula de água, o átomo de oxigênio é ligeiramente carregado negativamente, e os átomos de hidrogênio são ligeiramente carregados positivamente. E contra a superfície, eles se alinham em uma estrutura semelhante a um favo de mel. Um hidrogênio positivo para um oxigênio negativo, e assim por diante. Essa estrutura de favo de mel se empilha camada sobre camada, em camadas de água organizada, estruturada, em gel,
Para ilustrar, se somarmos todas as moléculas do seu corpo. Você e eu somos 99% água. 99% das moléculas em nosso corpo são moléculas de água. Então, se elas estivessem em fase líquida, nós simplesmente cairíamos no chão como uma poça, não é? Mas é essa água estruturada que nos dá a nossa forma, nosso formato. Essa é a rigidez. Mas se você somar todos os elétrons e prótons ali, você descobre que a conta não fecha. Você tem prótons demais, não se encaixa direito. E é por isso que essa água também é chamada de água de zona de exclusão. Então temos 3 nomes agora. Água de zona de exclusão, pois exclui prótons. Prótons são exprimidos e empurrados. E o que isso significa na prática é que toda superfície em nosso corpo, toda superfície celular, toda superfície mitocondrial, todo glóbulo vermelho, todo glóbulo branco, toda plaqueta, toda proteína, tem essa jaqueta, esse revestimento de água estruturada, carregada, é tudo, carregado negativamente. Agora, se você tem 2 ímãs e os junta, eles não se tocam, não é? Eles se repelem e, assim, eles podem se mover um sobre o outro sem esforço. Na verdade, existe um sistema de trem no Japão, na China, que foi desenvolvido e funciona com esse sistema. Trilhos carregados eletromagneticamente. Então, o trem flutua, atingindo 400 km por hora. Ele voa sem atrito. É o mesmo no corpo. Toda a superfície é negativamente carregada, permitindo um movimento sem atrito. E é assim que deve ser no intestino. E o que sabemos do trabalho de Stephanie Seneff e do trabalho de Gerald Pollack é que ter algumas moléculas de enxofre por perto aumenta massivamente a espessura dessa água EZ. E aumentando a espessura dela, você aumenta a carga dela, então ela fica ainda mais carregada negativamente. E, portanto, as coisas se movem ainda mais, de uma maneira sem atrito. E no intestino, isso é muito útil porque significa que o conteúdo intestinal pode fluir muito facilmente. É essencialmente na corrente sanguínea, porque é responsável pela circulação capilar e permite que o sangue flua de maneira quase sem atrito. Na verdade, um exemplo fascinante disso é que, se você pegar um pobre animal, não vamos pensar no animal, e você o anestesia e para o coração de bater. Desde que você mantenha esse animal aquecido, o sangue continuará a circular por várias horas. É impulsionado pela força elétrica da água de zona de exclusão nos capilares. O sangue quase não tem atrito quando mantido na temperatura certa e fluindo. A questão é toda sobre a água EZ. E eu acho que isso também tem. O outro uso principal que eu faço do MSM é para desintoxicar metais pesados. Bem, nós sabemos que podemos eliminar pesticidas e compostos orgânicos voláteis com regimes de aquecimento, mas não conseguimos eliminar metais pesados. Eles não saem no suor ou não saem, eles não mobilizam a gordura subcutânea quando você se aquece. A razão é que esses metais pesados são incorporados nos tecidos do corpo. Ficam presos no coração, rins, ossos, no cérebro. A razão que acho que ficam presos lá é porque, se ficamos deficientes em minerais como zinco, magnésio ou selênio, adivinha? Deficiências desses 3 minerais são muito comuns. O corpo vai pegar algo que pareça semelhante. E se ele pegar mercúrio, alumínio, cádmio ou arsênico, que nós, todos, carregamos em nossos corpos, então eles são de fato incorporados naquele tecido e ficam presos lá. O fascinante é que tive um paciente que veio se consultar. E, de novo, é outra história. Um paciente adorável, Frank Dalton. Ele me autorizou a usar o nome. Ele estava interessado em suas cargas de metais pesados. Ele fazia testes de envenenamento por metais pesados a cada 6 meses. Ao testar metais pesados, não adianta só exames de urina, pois não verá nada. Você precisa usar um agente quelante. Existem vários tipos que podemos utilizar, mas o que eu pessoalmente prefiro e uso é o DMSA, ácido dimercaptosuccínico, oralmente. Isso o torna viável para meus pacientes. Funciona assim: você acorda, toma uma dose de DMSA, 16 mg por quilo, coleta a urina por 6 horas, e mede os metais pesados, e isso te dá uma boa ideia se você está intoxicado. E ele começou a fazer esses testes há cerca de 4 anos, e o primeiro e o segundo teste mostraram um pico de mercúrio, que muitas vezes sai com um pico de chumbo. Depois disso, foi normal.
Ele continuou por um tempo. Eu disse, Frank, não precisa mais fazer esses testes. Parece que eliminamos todos os metais pesados. Não, 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 ele continuou. Acontece que eu comecei a dar MSM para ele por outro motivo. Acho que foi por causa do seu intestino fermentador. E quando fizemos o próximo teste, um monte de outros metais tóxicos apareceram que não tínhamos visto antes, como alumínio, tungstênio, estanho, galho, gadolínio, bismuto, um monte deles. O que foi simplesmente fascinante porque eu nunca tinha visto isso aparecer em um teste de metais pesados antes. Então, isso me fez começar a pensar: o que está acontecendo aqui? Agora, o que eu vou dizer é uma hipótese, mas meio que faz sentido. Sabemos que o MSM, ou enxofre, é essencial para a água de zona de exclusão. Sabemos que qualquer íon metálico carregado, seja alumínio, selênio ou magnésio, qualquer um terá um revestimento de água de zona de exclusão sobre ele, porque as cargas fazem isso acontecer. E meu ponto de vista é que ter esse revestimento de água EZ é como vestir um ser humano. Então, se 6 homens nus entrassem no meu consultório, não que eu espere que isso aconteça, mas eu teria dificuldade em saber quem era quem. Mas se um estivesse vestido de papa, um de policial e outro com uniforme de soldado, eu saberia exatamente quem era quem. Eu os reconheceria por suas roupas. E a minha suposição é que a mesma lógica se aplica aos diversos minerais presentes no nosso corpo. Se eles tiverem um bom revestimento de água de zona de exclusão, amplificado pelo enxofre, então o corpo humano consegue distingui-los com muito mais facilidade. O zinco amigável queremos, do mercúrio não amigável podemos nos livrar. E, claro, isso é muito importante. Mas isso também explica por que, quando faço esses exames de urina, se eu uso DMSA, sim, ele remove os metais pesados, ou alguns deles, mas também remove muitos dos minerais essenciais. Eu sempre encontro níveis altos de cobre, frequentemente encontro níveis altos de zinco, selênio, manganês, cobalto, cromo. Mas quando faço este teste com MSM, esses níveis estão normais. Então, o que isso me diz é que o MSM está, de alguma forma, permitindo que o corpo separe os amigáveis dos não amigáveis e jogue fora os não amigáveis. Agora, se for esse o caso, e enquanto falamos, estou organizando um artigo científico cidadão. Estes são alguns dos meus pacientes que financiam por conta própria e fazem este teste. O acordo é que eles pagam pelo teste, mas recebem minha interpretação de graça. Essa é minha contribuição. Publicaremos em coautoria múltipla. Assim, cada participante se torna um autor. O artigo seria My Hill e muitos outros. Para confirmar se essa observação que fizemos se aplica a um número maior de indivíduos. Isso seria extremamente interessante e relevante porque, se for esse o caso, então o MSM, que é tão barato, você pode comprar 30 quilos. Perdão, você pode comprar 1 quilo de MSM orgânico por cerca de 30 libras. E é muito barato. Todos podem e deveriam fazer isso. Porque, adivinha, estamos todos intoxicados por metais pesados. E pode se perguntar, por que estamos todos intoxicados por metais pesados? A resposta para isso é a mineração. Ao mobilizar recursos como petróleo, gás e carvão da crosta terrestre, mobilizamos metais pesados que chegam à agricultura, à cadeia alimentar, contaminando nossa comida, água e atmosfera. Quer gostemos ou não, estamos cada vez mais expostos a esses elementos. A boa notícia é que o MSM pode ser uma forma brilhante de proteção. Ok, então o MSM pode remover esses metais pesados. O que me vem à mente enquanto você explica isso é como tirá-los do corpo com segurança depois que são mobilizados. O MSM faz isso? Com certeza, e eu sei disso porque estamos medindo na urina. Nestes testes, vemos grandes picos de tungstênio, estanho, alumínio. Estou feliz com isso, pois o alumínio é um dos metais mais abundantes na crosta terrestre. Estamos todos expostos ao alumínio, quer gostemos ou não. Latas, papel alumínio, alumínio. Nas vacinas, estamos todos expostos ao alumínio. O especialista nisso é Chris Exley, que é professor. Seu apelido é Senhor Alumínio. Ele sabe tudo sobre alumínio. Ele afirmava que a única forma eficaz de remover alumínio é tomar água com sílica. Água com sílica desloca diretamente o alumínio de seus sítios de ligação, eliminando-o. Sim, é verdade, mas a água com sílica é muito cara.
Muitos dos meus pacientes com síndrome da fadiga não conseguem trabalhar, não têm dinheiro e não podem pagar pela água com sílica, mas eles podem pagar pelo MSM, é apenas uma pequena fração do preço. E estou vendo picos de alumínio em tantos casos, que não tenho uma certeza absoluta de que ele funciona, mas estou bastante confiante de que ele será eficaz. Entendi. Então, ao ver esses picos na urina, sabemos que os metais pesados estão realmente saindo do corpo. Para acrescentar, minha única preocupação seria se alguns são mobilizados e redepositados no corpo. Sim, possivelmente, mas se sai na urina é uma perda líquida. Isso realmente levanta um ponto interessante. Por quê? Uma pessoa entrou em contato comigo, felizmente não era uma das minhas pacientes, que pensou que podia tomar MSM e começou com doses altas, e ela imediatamente entrou em fibrilação atrial. Agora pode ter havido outras razões. Ela estava na casa dos 70 anos, mas felizmente quando ela parou o MSM, ela voltou ao ritmo normal. Mesmo quando comecei a tomar MSM, sempre comece com doses baixas e aumente lentamente, tive uma reação de desintoxicação acentuada. Não me senti bem, tive dor de cabeça forte, não me senti bem por semanas e depois passou. Para mim, ter essa reação de desintoxicação, e não sou o único, é um bom sinal. Isso me diz que o MSM mobiliza substâncias e, como disse, sai na urina, a perda líquida geral. O que isso significa? E é uma regra geral para tudo. Especialmente para pessoas muito doentes, sempre que você implementa uma intervenção de cura, seja dieta, seja suplementos, resolver o intestino de fermentação superior, desintoxicação. Sempre que implementa uma intervenção de cura, espere uma crise de cura. É um fenômeno bem reconhecido na homeopatia e naturopatia, por exemplo, porque você está desintoxicando, mobilizando, talvez tendo uma reação de Herxheimer, matando micróbios agressores. Então, a regra é: quanto mais doente a pessoa, mais baixa e lenta deve ser a abordagem. E às vezes, quando vejo pacientes muito doentes, e como eu digo, o quadro clínico é confuso, eles têm uma lista enorme de sintomas. Estão doentes há décadas. Eles estão tomando todos esses remédios e nada está realmente surtindo efeito. Às vezes, é impossível dizer: este sintoma é por causa daquilo ou este quadro é por outra coisa. Você tem que implementar tudo. Mas vá devagar e comece com pouco. Ir devagar e ter essas crises de cura, reações de desintoxicação, reações à dieta, reações de Herxheimer, como são chamadas. Veja isso como um bom sinal. O caminho para a recuperação não será suave nem fácil, mas acidentado. Você melhora um pouco, tem um problema, melhora um pouco, e outro problema surge enquanto mobiliza químicos e avança no processo. E para muitas pessoas isso é muito difícil, é muito desanimador. E é por isso que as pessoas precisam realmente entender, ou ter uma boa ideia, ou uma ideia clara em sua própria mente do caminho que elas têm que trilhar e a rota que elas têm que seguir, para que, quando as coisas derem errado, elas saibam: estou fazendo a coisa certa. Intelectualmente, isso está correto. Tenho que ter fé e persistir. As coisas no fim se ajeitam. É sempre uma jornada um tanto turbulenta. Certo, para recapitular, sobre o intestino de fermentação superior, nós fazemos a dieta PK. Matamos de fome esses micróbios. Falamos sobre MSM, iodo, vitamina C. Vamos falar sobre as dosagens e os detalhes sobre como tomar esses suplementos. Ok. E para encerrar essa parte, quanto tempo tudo isso leva? Ok. Quanto às dosagens, eu geralmente recomendo para a vitamina C 5 gramas por dia, iodo de Lugol 15%, 3 gotas à noite. Importante: separe vitamina C e iodo. Um é redutor, o outro oxidante. Um doa e o outro recebe elétrons. São opostos. Eu nunca lembro qual é qual, mas o essencial é a diferença. Lembre-se, não os tome ao mesmo tempo. O MSM aumente para 3 colheres de chá por dia. Por uns 3 meses, depois reduza para meia colher de chá diária de manutenção. Outra forma fantástica de limpar o intestino de fermentação superior é o jejum intermitente, a alimentação com restrição de tempo. E, claro, se você não alimentar o estômago com nada,
os micróbios não terão nada para fermentar. E, para muitas pessoas, elas precisam dar o pontapé inicial em tudo, talvez com um jejum. Às vezes, um jejum de até 3 dias é bem factível. Então, eu faço um jejum de 3 dias toda primavera, verão, outono e inverno. Durante o dia, restrinjo o tempo de alimentação, talvez uma refeição. A alimentação com restrição de tempo é uma ajuda, mas a regra é: quanto mais doente, mais devagar. Por quanto tempo devemos fazer isso? Para o resto da vida. Ao voltar aos maus hábitos alimentares como ultraprocessados, pão branco e afins, você fermentará tudo de novo. Então, adivinha? Se eu, gulosa, comesse meio quilo de uvas, teria um intestino fermentando devido ao volume, açúcar e levedura e estouraria. Era um sinal comum de intestino de fermentação superior. É algo muito dinâmico. E adivinha? O homem primitivo teria tido um intestino de fermentação superior brevemente no outono. Claro, você lida com isso por pouco tempo. Se esse é o preço para engordar e sobreviver ao inverno, é uma boa recompensa, não é? Então, a dieta PK é a dieta evolutivamente correta que todos nós deveríamos fazer para a vida toda, a fim de viver a vida em nosso pleno potencial. E vou dar um exemplo. Me interrompa se eu já contei essa história, mas eu cuidava de um senhor. Ele é um amigo advogado. Escreveu um livro fantástico sobre suas façanhas na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. E ele dava jantares ocasionalmente, e aos 95 anos, percebi que estava com dificuldades. Então sugeri: por que não vem morar na minha edícula? Ele adorou a ideia. Claro, o alimentei com a dieta PK. Dei injeções de B12, vitaminas, minerais e tudo mais. Ele morreu em outubro passado, aos 102 anos. E quando morreu, estava com todas as suas faculdades mentais. Ótimo contador de histórias. Lembrava cada detalhe da guerra. Mente afiadíssima. Sem câncer, sem doença cardíaca, ele simplesmente ficou sem energia. Mas ele simplesmente morreu dormindo. Mas a questão é assim que eu quero viver minha vida. Eu quero vivê-la em seu pleno potencial. Com meu cérebro funcionando bem, com meu corpo funcionando bem, porque eu gosto de fazer coisas, e então, um dia eu simplesmente vou apagar assim. É assim que deveríamos morrer. Uma boa vida e partir. E o que está acontecendo no momento? As pessoas estão tendo sintomas, desenvolvendo patologias, principalmente por causa de uma dieta de má qualidade. E então elas recebem um remédio que suprime seus sintomas. E suprimir sintomas é uma coisa ruim de se fazer, porque temos sintomas por um bom motivo. Eles nos dizem que algo está errado, e elas só vão ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, e acabam em uma cadeira de rodas e com uma bengala num asilo e ficam dementes. É uma existência miserável, que não é para você e não é para mim. Concordo. Para quem consome carboidratos ou açúcar periodicamente, o intestino de fermentação superior pode voltar. Você acabou de mencionar isso. Mas uma vez que alguém decide atacá-lo com este protocolo, com que rapidez isso se reverte? Leva dias? Leva semanas? Não. Em poucos dias, você se livra dele. Fascinante sobre o intestino de fermentação superior são os micróbios Helicobacter, como a Helicobacter pylori. A maioria conhece a H. pylori. Sabemos que causa úlceras estomacais, duodenais e afins. Ao escrever O Jogo da Infecção, pensei: alguém já tratou Helicobacter pylori com vitamina C ou iodo? Encontrei um estudo polonês, com 36 pessoas, todas diagnosticadas com Helicobacter pylori. Só deram 5 gramas de vitamina C. Se me perguntasse se havia chance de eliminar a H. pylori. Não, é um micróbio resistente. Sem chance. Sem dietas, iodo ou jejum intermitente. Apenas 5 gramas de vitamina C por dia. E fiquei espantada ao ler que 1/3 deles se livrou da Helicobacter pylori, apenas com 5 gramas de vitamina C por dia. Devo dizer que fiquei impressionada com esse resultado, porque normalmente o tratamento é com pelo menos 2, talvez 3 antibióticos e um inibidor da bomba de prótons, e isso só cobre cerca de 90%. Mas, como eu digo, essas intervenções simples vão eliminar alguns micróbios pequenos, bem desagradáveis e agressivos no intestino superior. Eu sei que você não é fã de laticínios, mas você conhece o Dr. William Davis e seu iogurte de Elihayteri? Ele usa leite e creme para fazer este iogurte, que combate a SIBO. Ok, bem. Tenho vergonha de dizer que não conheço esse trabalho, mas a questão é que o iogurte, o problema com os laticínios é, bem, primeiro, a gordura não tem problema.
O laticínio mais seguro é a manteiga. Fico feliz que consumam quanta manteiga quiserem. Mas buscamos uma explicação evolutiva. Laticínios evoluíram para mamíferos jovens. Se mamíferos jovens não crescem rápido o suficiente, eles são comidos por predadores como tigres dentes de sabre. Laticínios contêm promotores de crescimento, como a proteína do leite. Isso é ótimo para mamíferos jovens, mas não para adultos que não querem desenvolver câncer. Sabemos que laticínios são fator de risco para câncer de mama e provavelmente de próstata. Esse é o problema da proteína do leite. O outro problema do leite é o açúcar. Agora, claro, no iogurte esse açúcar foi fermentado, então seria uma versão mais segura. Mas eu sempre fico um pouco receosa com laticínios porque a alergia a laticínios é muito comum. E claro, eu mesma sou alérgica a laticínios e é por isso que sou particularmente sensibilizada com essa questão, talvez. Mas eu consigo consumir manteiga, que claro, é quase pura gordura. Estudos foram feitos. Há um artigo de David Fried e Margaret Moss chamado A Vaca e a Coronária, que analisou a incidência de doenças cardíacas na Europa, país por país. Essencialmente, quanto mais laticínios, maior o risco de doença cardíaca. E há duas razões para isso. A primeira é a proporção de cálcio e magnésio nos laticínios. Nossas necessidades fisiológicas de cálcio e magnésio são de 1 para 1. Nos laticínios, são 10 partes de cálcio para 1 parte de magnésio. Esses dois minerais são absorvidos pelo mesmo mecanismo. Então, se você tem muito cálcio ali, você terá má absorção de magnésio. A deficiência de magnésio é praticamente pandêmica. Todos nós temos deficiência de magnésio, quase sem exceção. E isso é um fator de risco para o coração, porque você precisa de cálcio para a ativação. Você precisa de cálcio para os músculos se contraírem e para os nervos dispararem, mas precisa de magnésio para eles relaxarem. Então, o magnésio é uma parte muito importante do que é chamado de disfunção diastólica. Quando o coração contrai, se não relaxa bem, se está rígido, não se enche eficientemente e o débito cardíaco cai. Essa rigidez, disfunção diastólica, é sintoma de deficiência de magnésio. Essa é uma razão. Também para arritmias, como os batimentos ectópicos, quando o coração dá um batimento extra. Seu cardiologista pode dizer para não se preocupar que é comum, que muitos experimentam. Todo mundo tem isso. Mas, na verdade, isso não é normal. A causa mais comum de batimentos ectópicos é deficiência de magnésio. Depois, cafeína, estresse, alergia alimentar, deficiência de iodo, estresse tóxico. Mas o ponto é, não são normais. E a deficiência de magnésio é uma causa comum. Vou te contar Por outra favor. história. Isso se refere a... Acho que foi em 2006. Foi a Great Northern Run. É uma meia maratona que acontece anualmente lá no Nordeste. E é na primavera. E neste dia em particular, estava incrivelmente quente. Era um dia muito quente. 13 mil corredores apareceram para esta meia maratona e eles partiram. 4 caíram mortos. Na autópsia, que foi normal, foram diagnosticados com, não ria, síndrome da morte súbita em adultos. É risível que isso seja um diagnóstico. Enfim, mas a questão é, por que morreram? Como eu disse, todos nós temos deficiência de magnésio. Mas quando você corre, você sua muito e elimina muito magnésio na urina. E meu palpite é que esses 4 caras estavam no limite da deficiência de magnésio. E quando eles estavam correndo, num dia muito quente, perto do final da corrida, suando muito, de repente, desenvolveram deficiência aguda de magnésio. O coração contraiu com cálcio, mas não relaxou. Não havia magnésio suficiente. O coração parou em sístole. A observação é que todos caíram assim. E claro, quando você chega na autópsia, não vai ver isso, vai? Porque é dias depois e o coração teve a chance de ficar flácido de novo. Então, meu palpite, e é apenas um palpite, é que eles morreram de deficiência de magnésio. Certo, Sarah. O tempo está curto, mas preciso amarrar algumas pontas. Ok. Falamos do intestino superior fermentativo, dos 3 suplementos que ajudam. Você deu as dosagens. Mas, da nossa primeira conversa, o MSM é periódico. Pode explicar? Bem, você pode tomar como quiser. Então, se você tem um problema, o que eu faria é dizer, para fazer uma dose de ataque até resolver o problema e depois reduzir, para uma dose de manutenção. Agora, se você é carnívoro, provavelmente não precisa
porque há muito enxofre na carne. Mas se você é qualquer coisa menos que carnívoro, ou se está intoxicado, e adivinha, todos nós estamos intoxicados, seria uma boa ideia tomar meia colher de chá por dia, ou não me lembro, tome meia colher de chá por dia, mas eu tomo caldo de ossos. Tomo meu caldo de ossos, sempre eu combino com MSM. Torna-se parte essencial da vida normal. O MSM, sendo orgânico e nossa fonte natural de enxofre. E considerando que todos temos deficiência, é algo muito bom para se tomar regularmente. Entendi. Tomar todo dia. Claro. E ajuda com a água EZ. Você explicou isso e falou sobre o que é a água EZ. Vou adicionar algumas outras modalidades, que podem ajudar a estruturar a água no corpo. Uma delas é o aterramento. E pegar sol. Correto. O calor é O muito que você importante. acha sobre? Sim, e o calor? Fale sobre isso. Para uma água de zona de exclusão de boa qualidade, isso é um mistério. Para Gerald Pollack, pois ele via em seus experimentos que essa água se formava, as membranas carregavam. Tanto que ele podia colocar um eletrodo na membrana, outro na água e acender uma lâmpada. Agora, como sabemos, como dizemos aqui em Yorkshire, não existe almoço grátis. Você não consegue algo em troca de nada. E ele se perguntava, de onde vem essa energia que permite que essa água EZ se forme? E por um pouco de sorte, ele percebeu que era a temperatura ambiente que era crucial. Para a água EZ se formar, precisamos de radiação externa. Qualquer uma serve, até a eletromagnética das estrelas. Você pode colocar a água de zona de exclusão em ambiente frio e selado, e ainda terá água EZ se formando, vinda provavelmente das estrelas. Mas sabemos que o mais eficiente é o calor infravermelho longo. E o calor infravermelho longo, adivinha? Na temperatura corporal de 37 graus, nos dá a água EZ de melhor qualidade. Obviamente, se estamos aquecidos por sermos saudáveis, a produzimos nos músculos. No processo de viver, nenhum motor é 100% eficiente, nem as mitocôndrias. Parte da energia se perde como calor. Mas a luz do sol é calor de graça, infravermelho longo de graça. Por isso nos sentimos tão bem ao sol, pois a luz infravermelha longa penetra na pele por centímetros e melhora massivamente a água EZ na corrente sanguínea. Melhora a circulação sanguínea, aquece os músculos para um funcionamento mais eficiente, reduz o atrito nos tecidos e aliviadores. É útil de várias formas pela ação na água EZ. O calor, o infravermelho longo, é incrivelmente útil. Ok, vamos terminar com isso. Você deixou claro que estamos todos intoxicados. No mundo moderno, o MSM ajuda com metais pesados, mas vamos falar de outros protocolos e modalidades de desintoxicação que podem acompanhar o MSM para ajudar a manter o corpo o mais livre de toxinas possível. Bem, um que não falamos em detalhes são os regimes de aquecimento. Nós temos muitas toxinas que se depositam na nossa gordura. E eu sei disso porque fiz biópsias de gordura e podemos vê-las lá. Como eu digo, eu nunca vi um resultado normal. E nós podemos nos livrar delas através de regimes de aquecimento, porque quando você aquece a gordura, você literalmente evapora essas moléculas para a camada lipídica na superfície da pele, de onde elas podem ser lavadas. Nós sabemos disso por um estudo feito por Bill Ray. Bill Ray era um cirurgião cardiotorácico que trabalhava nos anos 70. E, naquela época, gases anestésicos não eram recuperados. Ele se intoxicou. Isso desencadeou sensibilidade química múltipla. Sensibilidade a químicos frequentemente segue uma intoxicação. E ele montou, em Dallas, no Texas, o Centro Ambiental para Pessoas com Sensibilidade Química Múltipla. E ele percebeu que precisava reduzir a carga tóxica delas. Então ele fez exames de sangue de toxicidade em 210 pacientes. E depois os submeteu a este regime de desintoxicação. Isso envolvia regimes de aquecimento, massagem física para mobilizar toxinas na gordura e lavagem. Repetindo aquecimento, massagem e lavagem. O interessante é que dos 210 pacientes, 200 inicialmente tiveram uma crise de cura. Pioraram no início. Mas conforme os regimes continuaram, a maioria melhorou. Níveis no sangue diminuíram e desintoxicavam eficazmente. Repeti. Esses testes com biópsias de gordura antes e depois confirmando os resultados. Mas eu acho que você pode
potencializar esses resultados passando óleos limpos na sua pele. Eu tenho um creme detox que uso e que qualquer um pode fazer. Não há receitas secretas, apenas óleo de coco orgânico, que eu misturo com manteiga de karité orgânica. Coloco um pouco de vitamina C e D extras, mas não é essencial. Cubra sua pele com isso. É como bochecho com óleo na boca. Cubra sua pele com isso e as células mortas na superfície da pele vão absorver esse óleo orgânico limpo. As toxinas na sua própria gordura subcutânea suja vão se difundir para esses óleos limpos, que serão então eliminados com as células da pele, porque nós eliminamos cerca de 3,5 kg de células da pele por ano. Então a própria pele vai eliminá-lo, ou da próxima vez que você tomar um banho, você simplesmente o lavará. E novamente, todos deveríamos fazer isso, pois estamos intoxicados. Basta passar óleo de coco ou manteiga de karité na pele. Tem que ser orgânico, um óleo bom e limpo. Lembre-se, você não deve passar nada na pele que não comeria, porque é absorvido. Muitos cremes têm ingredientes horríveis que eu jamais comeria, mas as pessoas usam porque cheira bem e é agradável. Mas elas provavelmente estão se intoxicando no processo. Então, tem que ser óleos orgânicos e limpos, e isso ajudará o processo ainda mais. Certo, Sara. Vamos encerrar por aqui. Gostei muito do segundo round. Muitas informações ótimas. Seu site e redes sociais, tudo na descrição do episódio. Obrigado. Muito obrigada, Jessie. Foi um prazer enorme estar aqui. Agora que terminou, fique e assista a este outro episódio incrível. Não perca essa oportunidade. Te vejo lá. O intestino superior fermentativo é um problema enorme, negligenciado por médicos. Precisamos nos livrar dele. Há duas frentes. Matamos de fome com dieta cetogênica de baixo carboidrato e